A paz do Senhor Jesus. Essa tarde eu venho trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: é importante para você saber isto também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo, porque as pessoas só amarão a si mesmo e ao dinheiro. Serão incapazes de se controlarem. Orgulhosas zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas e completamente más. Serão duros de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras, e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis, e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Serão traidoras dos seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho, e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Meu querido, minha querida, nessa tarde eu trago essa palavra porque antes a gente ouvia-se muito pregar num versículo lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 6, um versículo muito conhecido, aquele que diz, nós ouvimos falar de guerras, rumores de guerra, terremoto, nação contra nação, filho contra pai. Um versículo que é muito conhecido. Antes a gente ouvia-se muito pregar nele, ouvia-se muita gente falar nele, das coisas que iriam acontecer quando, e a Bíblia diz que é o princípio das dores, mas que ainda não é o fim. E hoje esse versículo, Mateus 24, 6, ele já é uma realidade. Ele não é mais algo que a gente fale como se ainda vai acontecer, porque guerra e terremoto, já virou comum acontecer, já é comum acontecer. E isso está na Bíblia. E antes se falava muito que iria acontecer isso. E já aconteceu e está acontecendo. A palavra de Deus, ela está se cumprindo. Só que o que a gente vem vivendo hoje, além de o que está escrito lá em Mateus 24, 6, a gente também está vivendo o que está escrito aqui em 2 Timóteo, capítulo 3. E a Bíblia diz que é os últimos dias. Lá em Mateus 24, 6, ele vai dizer que é o princípio das dores, mas ainda não é o fim. E aqui em 2 Timóteo, a Bíblia diz que é os últimos dias, porque as pessoas só amarão a si mesmo e ao dinheiro. Serão incapazes de se controlarem. Zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, serão duras de coração, serão sempre mentirosas, desordeiras, e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis, e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Serão traidoras dos seus amigos e atrevidas, inchados de orgulho, e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. E isso é o que nós vivemos hoje. Pessoas cheias de si, pessoas que não têm temor a Deus. Eu gosto muito de uma frase que ela não está na Bíblia, mas que faz todo sentido para os dias de hoje, para os dias que nós vivemos. Uma frase que diz que o nosso coração, que dentro do nosso coração existe um vazio do tamanho de Deus. A Bíblia está dizendo que nós somos cheios de si, as pessoas são cheias de si, orgulhosas, E essa frase ela vem dizer que
no coração do homem existe um vazio do tamanho de Deus. As pessoas hoje estão numa busca incessante de se satisfazerem, de preencherem esse vazio. Mas nesta tarde eu venho lhe dizer que nada neste mundo vai preencher esse vazio. As pessoas vivem numa busca incessante de conquistas, né? Mas não preenche esse vazio. É cada vez mais o número de pessoas com ansiedade, com depressão aumentando. Porque o vazio que existe dentro do seu coração, só existe um que pode preencher: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nada neste mundo vai preencher esse vazio que hoje você tenta preencher com algo material, com a presença de alguém, com o melhor carro, com a melhor casa, construindo uma família, ou com o melhor celular, não sei, mas não vai preencher. Não vai preencher, porque esse vazio é do tamanho de Deus, somente Ele. Eu costumo comparar o nosso coração com um quebra-cabeça. Quebra-cabeça você só vai conseguir formar ele se as pecinhas estiverem certas, uma encaixando com a outra. Uma peça não encaixa no lugar de outra. Da mesma forma é com Jesus. Nada cabe no lugar de Jesus. Aliás, não é que não cabe, nada preenche o lugar de Jesus, porque Ele é tão grande, que não existe nada nesse mundo que vai preencher o lugar dele. Lá em Apocalipse 22:17 vai dizer: aquele que tiver sede, venha. Todo aquele que quiser beber de graça da água da vida, venha. Essa água da vida é a mesma água que Jesus fala lá em João 4,14, quando ele fala com aquela mulher samaritana. E ele diz que quem beber da água que eu der, nunca mais tornará a ter sede, porque a água que eu dou se tornará dentro de todos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então nesta tarde eu venho aqui falar com você. Reflita o que é que você está fazendo com a sua vida. Olhe se vale a pena. Não estou aqui pregando religião, nem querendo ser melhor do que ninguém, porque a palavra de Deus, ela é que nem uma espada de dois gumes. Ela serve para você e ela serve para mim. Então no momento em que eu falo, em que eu leio a palavra, ela também está me tratando. Mas eu me sinto incomodada a falar isso, que hoje nós vivemos os últimos dias. E não é mais o que está escrito lá em Mateus 24:6, guerras, terremotos, não. É o que está escrito aqui em 2 Timóteo capítulo 3. As pessoas são inchadas de orgulho e preferem ser amantes do prazer a amar a Deus. Mas eu venho dizer que isso nada adianta, que tudo é passageiro, que essa alegria ilusória que o mundo te dá é passageiro, é ilusão. É tanto que você se alegra tanto, se anima tanto, e quando acaba, e quando passa, vem a tristeza, vem o arrependimento, e você não entende por que você está sentindo isso. E o Senhor Jesus está aí do seu lado, entendendo tudo e vendo tudo, e te esperando. Então que o Senhor Jesus possa te abençoar a sua vida, guarde essa palavra, que ela venha, edificar a sua fé, que ela venha adentrar no seu coração, em nome de Jesus.